Você já sentiu que o seu mundo gira em torno de alguém? Que sua felicidade depende exclusivamente da presença, da atenção e do amor de outra pessoa? Se sim, você pode estar vivendo algo muito mais sério do que imagina: a dependência emocional. Vamos entender o que é a dependência emocional, as causas profundas que a originam, os sentimentos que a alimentam, as consequências que ela gera e, por fim, como se libertar desse ciclo que aprisiona tantas pessoas. O objetivo aqui não é julgar, mas acolher. É mostrar que existe um caminho de cura e libertação. Um caminho que começa quando você olha para si mesmo e decide resgatar o amor próprio que ficou esquecido em algum lugar do passado. A dependência emocional é um estado psicológico em que você sente que não consegue viver sem o outro. É quando sua vida, sua alegria e até o seu senso de valor passam a depender da presença, da aprovação de alguém. Mas isso não é amor, é uma prisão emocional. Você começa a moldar a sua vida inteira para agradar, para não perder, para não ser rejeitado. Renuncia aos seus desejos, engole mágoas, aceita situações que te machucam. E tudo isso por um único motivo: o medo de ficar sozinho. A dependência emocional é silenciosa. De fora as pessoas podem achar que você vive um grande amor, mas por dentro existe uma ansiedade constante, um medo enorme de ser abandonado. E sabe o que é mais doloroso? Quanto mais você tenta se aproximar do outro para preencher esse vazio, mais distante de si mesmo você fica. A dependência emocional não nasce de um dia para o outro. Ela é construída aos poucos, com pequenas renúncias da sua identidade. Você deixa de dizer o que pensa, abre mão de quem você é, e quando percebe, está vivendo para o outro e não mais para você. E talvez você se pergunte: por que eu vivo assim? Por que eu preciso tanto do outro para me sentir inteiro? A dependência emocional não nasce do amor, ela nasce das feridas. Feridas emocionais quase sempre originadas na infância. Talvez você tenha crescido em um lar em que precisasse lutar por atenção. Talvez tenha se sentido invisível, inadequado, insuficiente. Se os seus pais eram ausentes emocionalmente, exigentes demais ou inconsistentes em seu afeto, você pode ter aprendido algo perigoso: eu preciso merecer amor. Preciso agradar o tempo todo para não ser rejeitado. E esse aprendizado que parecia inocente quando você era criança molda a forma como você se relaciona na vida adulta. Na dependência emocional você carrega a sensação de que nunca é suficiente sozinho. É como se faltasse algo dentro de você. Algo que só poderia ser preenchido pelo outro. Mas isso não é verdade. Esse é apenas um reflexo de feridas antigas que nunca foram tratadas. Enquanto essas feridas estiverem abertas, você vai sentir medo. Medo de perder, medo de não ser amado, medo de ser abandonado. E para evitar que isso aconteça, você se anula. Mas existe uma boa notícia: você não nasceu assim. Você aprendeu a viver assim, e se você aprendeu, pode desaprender. A dependência emocional é um terreno fértil para sentimentos intensos e contraditórios. O principal deles é o medo: medo de ser abandonado, medo de não ser suficiente, medo de que a qualquer momento o outro vá embora. Esse medo gera ansiedade, você vive em alerta, interpretando cada palavra, cada gesto. Acredita que se fizer algo errado, será rejeitado. E quando você não se sente seguro, tenta agradar o tempo todo. Mas no fundo sente uma tristeza silenciosa, uma sensação de que por mais que faça, nunca será o bastante. A dependência emocional também gera culpa. Você se sente culpado por colocar limites, por dizer não, por pensar em si mesmo. Carrega o peso de acreditar que é responsável pela felicidade do outro. Esse ciclo de medo, culpa, tristeza e ansiedade corrói a autoestima. E quanto mais você se sente frágil, mais se agarra ao outro. Mas é justamente esse agarrar-se que te afasta de si mesmo. Você se perde, e quando se perde, se torna refém da aprovação alheia.
A dependência emocional cobra um preço alto. Primeiro, ela rouba a sua liberdade. Você deixa de fazer coisas que gosta, abandona sonhos, muda quem você é para se ajustar ao outro. E isso mina a sua autoestima. Depois, ela compromete os seus relacionamentos. Quando você vive em função do outro, cria uma relação desequilibrada. Você se doa em excesso e aceita o inaceitável. E isso abre espaço para relacionamentos tóxicos, relacionamentos em que você é humilhado, desrespeitado ou até mesmo abusado. Mas permanece por medo de ficar sozinho. A dependência emocional pode te levar a viver por migalhas de afeto, a aceitar menos do que merece, a acreditar que não existe alternativa, mas existe. A dependência emocional não é uma sentença, ela é um chamado. Um chamado para que você volte a olhar para si. A libertação da dependência emocional começa com um passo simples e profundo, a consciência. Reconhecer que você vive assim é a chave da mudança. Depois é preciso olhar para dentro, curar as feridas antigas que te ensinaram que você precisava do outro para ser inteiro. Esse processo envolve resgatar a sua autoestima, aprender a se amar de verdade, a se tratar com respeito, a ouvir as suas necessidades. Também é fundamental aprender a lidar com a solidão, porque quando você aprende a ficar bem consigo mesmo, descobre que estar sozinho não significa ser incompleto. Muitas vezes esse caminho precisa ser trilhado com ajuda terapêutica. A terapia te dá ferramentas para reconstruir a sua identidade, se fortalecer e aprender a viver relações saudáveis. Você não nasceu para viver com medo, não nasceu para se anular em busca do amor. Você nasceu para ser livre, e quando você se reconecta com sua essência, você entende. O amor que liberta começa dentro de você. Se você chegou até aqui, quero que saiba, a dependência emocional não define quem você é. Ela é apenas um reflexo de feridas que precisam ser curadas. E você pode sim se libertar. Não espere que o outro te dê aquilo que você não está se dando. Resgate o seu amor próprio. Descubra quem você é fora do relacionamento. Quando você se fortalece por dentro, passa a escolher relações em que existe troca, respeito e amor verdadeiro. Então comece hoje. Dê um passo de cada vez e lembre-se, você merece ser livre, inteiro e feliz.